Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu vou gravar essa aula extra para ensiná-los a usar uma ferramenta muito útil em escritórios de arquitetura e engenharia, que é o F-Tool. Ele é um programa que a gente usa para fazer análise estrutural de estruturas planas no geral, vigas, pilares, pórticos planos, treliças planas, qualquer estrutura nesse sentido a gente consegue fazer a análise estrutural dela, obter tanto os esforços internos que surgem em cada um dos elementos dessa estrutura, como obter as reações externas de apoio, nos vínculos ali que vocês definem para o modelo estrutural de vocês. Então, sem mais delongas, vamos ver primeiro como é que a gente faz o download desse arquivo, desse programa. Então, se vocês botarem no Google aqui, F-Tool, vai ser o primeiro link que vai aparecer, tá? Então, vocês podem clicar aqui. E aí vai ter aqui a opção de download, então vocês podem clicar aqui também. Ele vai pedir para fazer um registro, vocês podem registrar aqui. Como eu já tenho, eu vou fazer o login direto. Então, fazendo o login. Aí ele dá duas opções de download, a versão básica e a versão avançada. Eu recomendo que vocês baixem a versão básica, porque a básica já atende aí boa parte dos projetos. Não precisa pagar ali os R$ 90 anual para ter a versão avançada. Mas para quem quiser otimizar o tempo de projeto e reduzir um pouco ali a quantidade de arquivos que precisa gerar com F-Tool, a versão avançada ela atende muito bem a esse fim. Porque a versão avançada ela permite fazer, por exemplo, na versão que está hoje no caso, né? Ela permite fazer, por exemplo, a análise de várias combinações de carregamento, que isso do ponto de vista de projeto estrutural é muito interessante. Então, se a pessoa for um engenheiro civil, por exemplo, é muito bom ela adquirir essa versão avançada, que aí a versão avançada permite ela modelar vários casos de carregamento e dependendo até obter a envoltória ali dos esforços internos. Então, para um projetista estrutural é muito interessante ter essa versão avançada. Para nós aqui, arquitetos, estudantes de arquitetura, a versão básica já vai nos atender com muita qualidade. Então, vocês podem botar aqui em download. Ele vai dar ali os termos de aceite, os termos de compromisso, a gente dá o aceite aqui, dá o OK, e ele vai começar a fazer o download. Eu já tinha baixado antes, que eu estava tentando fazer umas gravações, então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui de novo, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou extrair, a gente extrai todos os arquivos, pronto. Aí aqui vai ter o arquivo referente ao F-Tool. E uma vantagem muito interessante do F-Tool é que tu não precisa instalar ele. Se tu clicar duas vezes, ele já vai iniciar o programa. Então ele já vai abrir ali a caixa de diálogo dele, vai colocar o arquivo temporário para inicializar o programa e pronto, ele abriu a caixa de diálogo aqui. E aí, bom, nessa caixa de diálogo a gente pode observar várias ferramentas que a gente pode usar para modelar nossas estruturas. Tem essa parte lateral esquerda aqui, que é referente à definição da geometria da minha estrutura, é nela que eu vou colocar os pontos, os nós da minha treliça ou da minha viga, e é aqui que eu vou colocar as barras, que vai compor os elementos lineares da minha estrutura. Nesse outro lado aqui, dependendo da ferramenta que tu escolhe, ele muda os parâmetros que aparecem aqui para tu selecionar, tá? E aí a cada vez que isso alterar, aí eu vou indicar ali o que é cada item, o que faz cada comando. Aqui na parte de cima é onde a gente vai visualizar os resultados, né? Tanto os diagramas de esforços axiais, como de corte, como de flexão. E ele permite também visualizar a configuração deformada, ele tem essa vantagem também. E aí, bom, aqui é para fazer a escala, né, de visualização do output aqui, dos resultados. Quando ele aparecer, a gente dá um detalhamento maior a respeito disso. E aqui é para definir as características estruturais, que para eu definir completamente uma estrutura, eu preciso ter caracterizado o material dela, a geometria, a seção transversal que vai compor as barras daquela estrutura, os apoios, os vínculos. Se vai ter rótulos, eu preciso definir rótulas internas e descontinuidades ao longo dessa estrutura também. Se eu vou ter elementos infinitamente rígidos ou com restrições em deformação, eu uso esse comando também. E aqui eu uso para definir os meus carregamentos. Se eu defino carregamento pontual, carga momento, nos nós, no caso, né, em rótulas, em descontinuidades. Aqui cargas distribuídas, uniformes, cargas distribuídas lineares. E ele permite também definir carregamentos térmicos. Carregamentos térmicos. E aí, bom, aqui é questão de visualização, né? Se eu quero dar o zoom in ou zoom out, aqui para pegar a janela inicial e delimitar ali o teu objeto de estudo, a tua estrutura. Aqui é para fixar ali o plano de trabalho, que é esse model space aqui do programa. E esse aqui
Esse aí eu não lembro o que que faz, tá? Mas depois a gente testa o que que ele faz. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Como é que a gente modela uma estrutura aqui no F2? Primeira coisa que a gente faz é definir a geometria dela. Então, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu queira modelar, deixa eu abrir o Paint aqui, vamos supor que eu queira modelar uma treliça plana. Então, eu vou querer uma treliça plana que ela é assim, por exemplo. É uma coisa assim. Vamos ver, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se tem como rotacionar. Vamos dizer que eu estou querendo fazer uma coisa assim, ó, no bruto mesmo. Então aqui, pá, quero fazer uma trelicinha assim, assim, assim e assim e assim. Quero modelar essa treliça aqui. Vou colocar mais uma diagonal aqui, mais uma montante aqui. Show. E aí eu quero botar apoios aqui embaixo desse ponto e embaixo desse ponto. E aí eu vou querer colocar cargas aqui, né? Sei lá, querer botar uma carguinha aqui, por aí em diante. Então vamos supor que eu quero fazer esse tipo de processo. Botar 3 carguinhas aqui. Aí aqui eu vou botar 20 kN, aqui 30 kN e aqui 40 kN. Só para a gente ter de exemplo, tá? E aí eu vou dizer que esse comprimento aqui é 2 metros, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então lá em cima o banzo superior tem comprimento de 4 metros e o banzo inferior vai ter comprimento de 8 metros. Vamos dizer que a altura aqui seria, sei lá, 3 metros, por exemplo, ok? Então, definida a geometria da estrutura que a gente quer modelar, vamos aqui no F2 e começar por essa janela aqui de ferramentas, tá? Essa aba de ferramentas aqui, essa barra de ferramentas. Então, vocês observam que tem um comandinho de desenhar um membro, desenhar uma barra, uma linha, aquela linha vai representar uma peça estrutural, uma viga, uma barra de treliça, um pilar. Aqui os nós, se eu quiser definir a minha barra em termos da posição inicial e final dela, é interessante usar esses nós aqui. E essa é a estratégia que a gente vai usar. Aqui é para eu desenhar as cotas, para deixar explícito numa memória de cálculo, por exemplo, as dimensões ali da estrutura que eu estou projetando. E aqui é se eu quiser entrar no modo de teclado, no Keyboard Mode, que aí com isso aqui eu consigo, por exemplo, ativar ele. E aí quando eu clicar aqui em inserir o nó, ele vai pedir para eu definir as coordenadas desse nó, porque esse Model Space aqui, ele trabalha com as coordenadas x e y. Então, por exemplo, se eu botar o x0 e o y0 e clicar em OK, ele vai criar um nó na coordenada x igual a 0 e y igual a 0. Aí, se eu fizer, por exemplo, aqui mudar para 2, ele vai colocar um outro nó na posição 2, 0. Aqui a unidade ele está sempre usando metros, tá? Depois a gente vai ver como que muda essa unidade, não tem problema. E aí, continuando, vou botar aqui x4, x6, x8. Eu quero desenhar o banzo inferior ali daquela minha treliça, tá? Pronto. Fiz aqui o meu banzo inferior, os nós que vão compor o banzo inferior, que são esses aqui. Então, ele vai ter 5 nós, né? Então, se eu desenhei certo, tá 5 nós, ótimo. E aí agora eu vou desenhar, vou plotar, colocar os nós de cima. Os nós de cima, percebam que esse aqui, por exemplo, ele vai ter coordenadas 2 e 3, que eu defini que a altura vai ser 3, né? Então eu vou botar aqui 2 e 3. E dou OK, pronto, ele desenhou o outro nó. Aí, esse nó aqui, ele seria o 4, 3. E o próximo nó seria o 6, 3. Então, vamos lá. 4, 3, 6, 3. Show. Cancelo para sair do comando. Perfeito, está desenhado os nós aqui. Aí o que eu posso fazer na sequência? Bom, eu posso desativar o modo de Keyboard e entrar na ferramenta de desenhar as barras em si. Porque se eu não desativar ele, olha o que vai acontecer. Ele vai pedir para eu especificar as coordenadas do nó inicial da barra e as coordenadas do nó final da barra. Eu até posso fazer isso, e é interessante eu fazer isso se eu estiver, por exemplo, modelando uma estrutura em arco, que a estrutura em arco ele não consegue desenhar um arco aqui nesse programa. Então, tu pode segmentar o arco em vários trechos lineares, e aí cada ponto ali do trecho linear tu vai plotando aqui pelas coordenadas, tá? E aí tu pode usar essa ferramenta dessa forma. Mas como a gente não está desenhando o arco aqui, eu posso desativar o modo de Keyboard, e aí eu clico de novo no comando, e aí ele vai
vai abrir esse íconezinho. Ele vai ligar esse íconezinho. E aí esse íconezinho eu posso aproximar de um dos pontos que ele já vai meio que fazer um snap, ó. Ele já capturou aquele nó ali, ele já entendeu que eu quero clicar naquele nó. Então se eu clicar nele, ele vai pedir o segundo nó. Então vamos dizer que eu quero clicar aqui, por exemplo. Pronto. Então ele desenhou uma das barras que compõem a treliça. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros nós. Então eu posso fazer para esse, posso fazer para esse, e posso fazer para esse e para esse. Posso fazer assim, ou eu posso fazer direto. Posso clicar nesse nó inicial e clicar lá no nozinho final e já fazer essas duas barras ao mesmo tempo. Quando eu tenho três nós que são colineares, eu tenho essa possibilidade. E observa que se eu entrar no comando de seleção, que é esse comando aqui, ele cria uma barra separada para cada um desses trechos, né? Então tem uma barrinha aqui e uma barrinha aqui, da mesma forma que tinha aqui embaixo. Então, vamos dar seguimento aqui à modelagem. Opa! Tomar cuidado para o snap estar sendo feito adequadamente. Aqui, ó, Pay. Aí vamos ver como é que está a nossa treliça. Então, ela seria uma coisa assim. Assim. Assim como vocês fazem no AutoCAD da vida, é semelhante o desenho aqui, tá? Não tem muito mistério. Pronto, está desenhada a minha trelicinha. Então, eu desenhei a minha trelicinha. Agora, o que a gente tem que definir? A gente tem que definir os apoios. Então, vamos clicar aqui em Support Conditions. E aí, aqui tem várias possibilidades de apoio, tá? Nessa versão do F-Tool, vocês têm que clicar aqui no grau de liberdade que vocês querem eliminar para definir aquele apoio. Se vocês clicarem nos três, ele vai criar um engaste. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, esse nó e aplicar essa condição de contorno aqui neste nó, e isso eu faço através desse comando, aí vocês vão ver que ele vai criar um engastezinho ali, ó. Tem um pequeno engastezinho ali. Agora, se eu apenas desativar a rotação, aí a rotação vai estar livre, mas os deslocamentos horizontal e vertical vão estar impedidos. Então ele vai criar aqui um vínculo de segunda ordem, não mais um engaste. Que só lembrando, o engaste é um vínculo de terceira ordem. Então se eu clicar de novo em aplicar, Apply, Support, Conditions, to Selected Nodes, ele cria aqui meu vínculozinho, certo? Que é bem com o símbolo que a gente está acostumado lá da mecânica das estruturas. E se eu desativar agora o deslocamento horizontal, o deslocamento em X, selecionar o mesmo nó e aplicar, ele muda o símbolozinho agora para um apoio de primeira ordem, um apoio de primeiro gênero, primeira classe. Porque aí esse apoio ele vai eliminar o grau de liberdade apenas na direção vertical. E aí ele permite alguns recursos avançados aqui. Tu pode definir o ângulo desse apoio, se ele for um apoio inclinado. Então eu posso selecionar aqui o mesmo nó, botar ali um ângulo de 45 e selecionar, que aí ele inclina em 45 graus aquele apoio. E aí ele sempre convenciona o anti-horário como positivo, né? Então se eu botar menos 45, ele vai fazer uma rotação horária. Pronto, está feita a rotação horária aqui. Ou tu pode definir em termos de inclinações aqui. Eu posso, sei lá, botar aqui na horizontal ele anda 1 e na vertical ele anda 3. Aí vamos ver o que ele faz. Ó, na realidade aqui ele anda na horizontal 1. Tá certo. Ele anda na horizontal 1. Vamos ver se aqui, se eu botar menos 3. Vamos ver selecionando aqui. Pay. Aí ele vai para o outro lado, tá? Então, se eu botar aqui menos 1 e 3. Ah, tá, que ele combina aqui, se eu não me engano. Pera aí. Então, deixa eu botar aqui 3 e selecionar. Vamos ver aqui. Ah, tá, é que ele já obtém... tá, entendi o que ele faz. Ele pega isso aqui, ele anda uma na horizontal e uma na vertical, em 3 na vertical, ele calcula o ângulo e te dá o ângulo ali, ó, 71 com 57 graus. Só que ele faz essa rotação no sentido anti-horário. Então ele parte daqui e rotaciona 71 com 57 graus no sentido anti-horário. Tanto é que se eu fizer menos aqui, menos 3, e fizer a mesma aplicação, ele vai fazer uma rotação de 71 com 57 no sentido horário agora. Isso aí. Então, vocês podem definir tanto por isso aqui, né, pela inclinação em medida horizontal e vertical, como pelo próprio ângulo, tá? Mas aqui a gente vai usar o padrão, a gente vai pegar 0 graus, que o 0 graus é esse apoiozinho na vertical aqui, supondo que o apoio aqui, o deslocamento em Y que está impedido. Show!
Ou vocês podem aplicar deslocamento prescrito, mas isso aqui a gente não entrou no mérito das aulas de fundamentos e estruturas, então eu vou meio que passar batido aqui, tá? Ou vocês podem definir molas, então pode definir uma molazinha aqui e aí uma rigidez correspondente para cada mola. Mas isso aqui, de novo, foge do escopo do que a gente está querendo fazer aqui. Então, no caso dessa treliça, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um apoio de segundo gênero aqui, e aí eu vou selecionar os dois deslocamentos para ser fixos e vou aplicar aqui. Pronto, apliquei. Aí eu vou selecionar aqui agora e vou botar que só o deslocamento vertical em Y está impedido. Então eu aplico de novo, pá. Ah, se eu quiser selecionar o nó pela condição de contorno, então eu posso clicar aqui, eu seleciono a condição de contorno que eu quero, clico aqui e aí ele marca quais são os nós que tem essa condição de contorno que vocês definiram. Tanto é que se eu clicar duas vezes aqui, se eu clicar aqui, deslocamento em X, deslocamento em Y e selecionar, deixa eu ver o que ele faz, e selecionar aqui, desculpa, opa, embananei, deixa eu clicar de novo, tem esse cachorrinho latindo, aí eu me desconcentro. Então aí se eu clicar aqui e aqui, selecionar nós, então de novo, ó, selecionar nós que tem essa condição de contorno, ele marca ali em vermelho, aquele apoio duplo, tá? E esse aqui é para resetar. Para resetar aqui esses valores, né? E aí, bom, se eu quiser excluir uma condição de contorno, posso clicar aqui, que aí ele remove a condição de contorno. Beleza. Aí cliquei aqui, botou a condição de contorno inicial. Eu achei que esses iconezinhos estão muito pequenos, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso ir aqui em Display, e aí vai ter aqui, na real é Options, desculpa, não é Display, é Options. Eu posso ir em Options, Support and Hide Display Size, ele tá médio, eu vou botar Large, que aí ele vai aumentar um pouquinho ali o tamanho do apoio, tá? Só para ficar um pouco mais visual, beleza. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir a seção transversal de cada uma dessas barras. Então eu posso pegar aqui Section Properties e clicar. Que aí aqui vai ter várias opções de seções que eu posso criar. E aí como é que eu crio uma seção aqui? Eu posso clicar, por exemplo, aqui, Create New Section Properties. E aí ele vai criar uma seção nova. E aí eu dou um nomezinho para ela, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu queira criar uma seção retangular, um retângulo. Aí eu dou um nomezinho, retângulo, e aí eu seleciono aqui, ó, Rectangle. Pronto, dou um OK, Done. E aí tu seleciona aqui as barras que tu quer aplicar essa seção transversal. Aí uma vez que tu selecionou as barras aqui, que para selecionar tu clica da esquerda para a direita para selecionar, do mesmo esquema que é o AutoCAD, tá? Então da direita para a esquerda ele seleciona todas as barras que estão selecionadas, que estão englobadas por esse quadrado. Então se eu chegar até aqui ele vai selecionar apenas essas barras, mas se eu arrastar até aqui ele vai selecionar essas, se eu arrastar até aqui ele vai selecionar essas. Agora se eu selecionar da direita para a esquerda ele vai selecionar todas as barras que ele corta. Então aqui ó, ele selecionou todas essas barras, no mesmo esquema que é o AutoCAD, tá? Aqui ó, seleciona todas as barras. Aqui no caso eu vou selecionar essas aqui. E aí eu vou aplicar essa seção transversal que eu criei nessas barras que eu selecionei. Para isso, vai ter de novo o mesmo esquema. Ó. Apply Current Section to Selected Members. Aí posso clicar aqui e pronto. Cada uma dessas barras está com essa seção transversal atribuída. Só que não basta eu apenas atribuir a seção transversal. Eu tenho que botar também aqui as medidas do retângulo. Ó, porque tu vê que ele indica a figura, ele indica a dimensão B e a dimensão D. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, 300 milímetros na direção D, na altura, e 200 milímetros para largura. E pronto, está definida a geometria do meu retângulo. Se eu quisesse criar mais uma seção, fazer uma estrutura com várias seções, eu posso fazer? Posso fazer. Eu crio uma outra seção aqui. Aí vamos supor que eu queira uma seção padrão, que tem lá dos perfis da Gerdau, que a gente vê em aula. Então, posso selecionar aqui o Welded E-Shapes, BR, dos perfis W, né? Aí eu posso botar aqui perfil W, por exemplo. Vou em Done. E aí aqui, ó, ele indica, esse aqui é o do perfil soldado, né? Não é do perfil da Gerdau. Esse aqui é os perfis soldados, Welded. Tá, verdade, porque Welded em inglês é soldado. Então esse aqui são os perfis soldados, aqueles que a gente viu em aula, né? Então tu pode selecionar várias categorias aqui. Tem perfil de até 2,40 m. Os perfis violentos, que é aquele perfil mais robusto mesmo, né?
Ou eu posso excluir, então até nem vou usar esse, eu vou excluir. Vou criar um novo, aí agora sim, aqui ó, perfil da Gerdau. Então eu posso botar aqui dano. Primeiro tem que criar um nome, né? Perfil W. Aí eu posso clicar em dano. Aí agora sim, posso selecionar o perfil de acordo com a largura dele. E tu vê que o Gerdau aqui, ele tem perfil H também, ó. E tem esse perfil aqui que é um perfil especial deles. Aí perfil H, aí se tu clicar aqui, por exemplo, 200, e tu clicar aqui, então aqui ele vai mostrando as opções que tu tem desse perfil aí, da altura 200. Então tem 200 por 19.3, 200 por 22,5, 200 por 26.6 e por aí em diante. Então eu posso selecionar aqui 150, aí aqui tem várias opções por 150, posso selecionar 460, tem várias opções. E só lembrando, né, a nomenclatura é 460 por 74, onde o primeiro ícone é a altura total e o segundo ícone, desculpa, o primeiro ícone é a largura. Ué, aqui tá mal. Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui é a altura, e aqui vai ser o peso linear, tá? Beleza. Então aí, vamos lá. Eu posso, sei lá, selecionar todos esses caras aqui e aplicar essa seção. Ou eu posso aplicar em uma parte só. E aí eu clico aqui, Apply to Selected Members, pronto. Certo? Se eu quiser remover essa propriedade aqui, eu posso clicar em Remove Section for Selected Members, pronto, tirei. E aí se eu marcar aqui, selecionar membros pela seção atual, eu vou ver que não tem nenhum. Ó, no members belong to the selected section. Mas se eu for aqui na seção retangular e selecionar, aí ele vai selecionar todas as barras que estão com aquela seção aplicada. Aí eu posso, sei lá, selecionar essas aqui, aplicar a seção. Né? Isso aqui é para rotacionar a seção transversal, se eu quero fazer ela assim, ou assado, ou assim, ou assado. Posso fazer isso, posso rotacionar a seção também. Né? Porque por padrão, esse D aí, ele é a medida paralela ao plano aqui. E o B, ou BF, ele é a medida perpendicular ao plano, a medida normal ao plano, a medida que sai do plano, tá? Se eu quiser mudar isso, aí eu clico aqui no rotacionar, beleza? Aqui eu vou botar tudo perfil I 200 por 15, que é isso aí já, enfim, fica uma estrutura de aço, por exemplo, tá? Beleza, então definimos a seção transversal, falta a gente definir o material em si. Então a gente definiu os vínculos, definimos a geometria, definimos a seção transversal e agora vamos definir o material. Aí agora aqui eu posso criar um novo material, mesmo esquema da seção transversal, eu uso aqui para definir o meu material. Então crio um novo material, aí posso clicar aqui, posso digitar aqui aço, ou eu posso selecionar aqui, ó, steel, ele já vai entender que eu estou querendo criar um material do tipo aço. E done. E pronto, ele já atribui ali as propriedades do aço. Aqui eu vou mudar para deixar 200 mil, que é o que a norma 8800 indica, tá? 200 mil megapascal pro módulo de elasticidade ou módulo de Young, o módulo de elasticidade aqui do meu material. Esse aqui é o coeficiente Poisson, esse aqui é o coeficiente de dilatação térmica, tá? Aí eu posso aplicar em todos. Para aplicar em todos, eu clico nesse íconezinho aqui, ó, Pay, apliquei em todos. Tanto é que se eu clicar aqui para selecionar quais as peças que estão com esse material, eu vejo que todas as peças estão com esse material. Ah, não gostei desse nome aqui, nomeei errado. O que eu posso fazer? Eu posso renomear. Então eu posso botar, sei lá, aço A36, por exemplo. Aí vou aqui em Done e Done, certo? Posso também salvar esse material ou importar de uma lista de materiais que eu já tenho salvo, né? Esse aqui, o que ele faz? Condense list. Esse aqui eu não lembro o que ele faz. Ou se eu quiser excluir esse material, se eu tentar excluir aqui, ele não vai deixar porque esse material está sendo usado. Então, se eu quiser excluir de fato, eu seleciono tudo, clico em remover, que nem eu faço lá para a seção, que nem eu faço lá para os vínculos. Aí agora sim eu posso excluir. Então aqui a operação não pode ser desfeita e vai esvaziar a lista de operações e vai esvaziar a lista que pode ser desfeita. Tá, então aí não vou excluir, né, mas eu poderia excluir. E aí eu vou voltar a aplicar em tudo de novo. Show. Vamos conferir só se ele explicou.
Aplicou, beleza. Agora definimos a geometria, os apoios, a seção transversal, os materiais, a nossa estrutura está completamente definida. Falta só a gente definir as cargas e, como isso aqui é uma treliça plana ela tem todas as ligações entre as barras articuladas. Então tem que definir em cada nó aqui, em cada ponto de encontro de duas ou mais barras, uma articulação. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui nessa opçãozinha. Rotation Release. Isso aqui é rótula que ele define, que nada mais é que uma articulação interna ali da minha estrutura. Então eu clico aqui. Aí se eu selecionar todos os meus nós, posso segurar o Shift para selecionar mais de um nó também, tá? Então posso selecionar mais de um nó. E aí aqui tem várias opções. Então como eu quero aplicar no nó essa rótulazinha, eu vou escolher esse itemzinho aqui, ó, Articulate All Members at Node. E aí eu clico aqui em aplicar, que aí ele cria essas articulações. Se eu quiser retomar e deixar esse nó rígido novamente, posso selecionar aqui, que aí não vai dizer o que é. Não vai dizer? Tá. Mas é um nó rígido. Então, se eu clicar aqui de novo, ó, ele criou um nó rígido. Ah, não tinha selecionado dois. Então, seleciono. Outra opção que eu tenho, se eu quiser aplicar essa descontinuidade, essa articulação apenas em uma das barras, o que eu posso fazer? Posso selecionar essa barra. E aí eu posso clicar, por exemplo, aqui, que ele vai articular só as extremidades dessa barra. Então, se eu clicar, ele articula as extremidades só dessa barra. Ou se eu quiser articular uma extremidade dessa barra, eu posso ir aqui. Ou se eu quiser articular outra extremidade, eu vou aqui. Ou se eu quiser deixar as duas extremidades rígidas, eu vou aqui. No caso da treliça, eu seleciono aqui todas os meus nós e coloco uma rótulazinha. Ah, tem que ter um cuidado, ó, porque se tu seleciona mal, ele acaba desselecionando. Ó. Se tu seleciona duas vezes os meus elementos, ele deseleciona. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso aí é parecido lá com o que é o SketchUp. Quem está acostumado já sabe o que eu estou falando. Então, aplico aqui as rótulazinhas. Pronto, tá feita aqui a minha trelicinha. Ai meu Deus, faz muito tempo que eu estou trabalhando no mesmo arquivo e não salvei. Não tem como salvar? Tem como salvar, tá? Não se preocupa. Clico aqui no disquetezinho, Save Model. Aí ele vai abrir uma caixa de diálogo pedindo para eu escolher um lugar para salvar. Então deixa eu botar aqui, aula extra F2. E aí ele salva nesse formato aqui, ó, FTL. E eu clico em salvar, pronto. Salvou ali o meu arquivo, a minha estrutura, posso resgatá-la depois. Posso abrir ela depois aqui, ó, em Open Model, tá? Ou se eu quiser imprimir também, aqui criar uma cópia... E por aí vai, a cópia no caso da tela, né? Então é como se eu estivesse tirando um print, né? Não tem muita utilidade isso aqui na verdade, mas tudo bem, pode ser usado. Vamos ver se é o que ele faz. Opa. É o que ele faz. Então ele cola aqui a captura de tela, mas eu não quero isso. Tá, vamos voltar ali para a nossa estrutura original. Show. Então, deixa eu ver o que mais. Beleza, definimos aqui todas as nossas barras, nossos nós. Essa ferramenta aqui a gente não vai precisar usar, mas caso eu quisesse, eu poderia deixar essa barra infinitamente rígida. Então, eu poderia botar aqui rígido e clicar, que aí ele muda até a espessura, ó, ele deixa mais espesso. Ou eu posso definir que ele é um elemento flexível, que ele vai apresentar deformação axial e vai apresentar deformação por corte. Isso aqui é só porque... Tem dois modelos de viga que a gente considera, o modelo de Bernoulli e o modelo de Timoshenko. O de Bernoulli é o que a gente acaba usando nas estruturas usuais. Mas se eu quiser um modelo mais refinado, eu posso usar o de Timoshenko, que ele inclui a deformação por corte. Mas aqui eu vou deixar a configuração default, não vou mudar nada aqui da minha estrutura, tá? Beleza, definimos tudo que precisávamos da treliça. Agora vamos definir os carregamentos. Aí os carregamentos tem várias opções aqui, ó. Eu posso definir os carregamentos pontuais, que no caso de uma treliça é a única coisa que eu posso fazer. Eu não posso aplicar cargas ao longo da barra de uma treliça, senão vai estar surgindo efeito de flexão e corte, e isso deixa de ser uma treliça, porque a treliça, por definição, ela está submetida apenas a esforço axial, né, de compressão ou de tração. Então aqui eu vou aplicar apenas cargas pontuais de força, que não pode ser carga de momento, para não surgir fricção. Vou aplicar apenas cargas de força nos nós dessa treliça. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, esse nó. E aí, selecionei esse nó. O que eu vou fazer? Eu vou criar um padrão de carga, Create New Nodal Forces, e vou botar aqui P1, por exemplo. Aí aqui, ele abre uma caixinha com opções para eu botar valores em cada direção de força. Então, se eu quiser definir uma força em X, posso botar aqui 100. Se eu quiser definir uma força em Y, posso botar aqui 200. Se
Se eu quiser definir uma carga momento, boto aqui, 200. E se eu aplicar, no mesmo estilo que é do material e da seção transversal, se eu aplicar, ele aplica essas cargas na direção dos eixos positivos, tá? Que é para a direita positivo, para cima positivo e anti-horário positivo. Mas aqui, como eu só quero que tenha uma carga de 30 kN para baixo, então eu vou selecionar de novo o nó. Não, na real eu não preciso nem selecionar o nó. Eu vou definir de novo a carga aqui e vou botar o Fx0, o Fy menos 30, porque ele aponta para baixo, e o Mz 0. E tu vê que ele já atualiza automático ali, né? Porque aquele nó tá com esse padrão de carga atribuído. E aí, se eu selecionar esse nó, eu tenho que criar um outro padrão de carga, porque é um outro carregamento que está sendo aplicado ali. Então, eu vou criar um P2, e nesse nó eu vou botar uma carga de 20 para baixo, então menos 20. E aí eu clico em aplicar e pronto. E aí agora eu boto a carga concentrada de 40 aqui, seleciono, crio um novo padrão, P3, e boto aqui, menos 40. Clico em aplicar e pronto, ele aplicou aqui as carguinhas. Ah, mas se eu quisesse, por algum motivo obscuro, botar uma carga distribuída aqui, eu posso fazer? Posso fazer. Eu entro aqui na ferramenta, e aí é o mesmo estilo, eu crio aqui o padrão de carga, que eu posso botar Q1, por exemplo, e aí ele pede a direção, se é uma direção global, se é uma direção local, na direção do eixo da barra. O global seria o X na horizontal, o Y na vertical. O local seria o X na direção do eixo da barra, o Y na direção perpendicular ao eixo da barra. Basicamente é isso. E aí o global poderia definir aqui uma taxa de carga em X, e aí seria 20, por exemplo, e uma taxa de carga em Y, por exemplo, 20. E aí se eu aplicar, vai ver que ele vai criar uma carga inclinada. O que significa isso? Significa que ele botou uma componente em X de carregamento distribuído e uma componente em Y de carregamento distribuído. Que aí as duas compostas vetorialmente resultam numa carga distribuída inclinada. Se eu quiser apenas a componente Y, eu deixo esse aqui 0, componente X 0, que aí ele deixa uma carga na vertical. E novamente, o padrão dele é para cima positivo. Então se eu quiser uma carga gravitacional, por exemplo, eu posso botar aqui menos. Aí ele cria aqui a carguinha. Pronto. Isso para criar uma carga uniformemente, né, distribuída. Então, eu até vou tirar porque eu não quero isso na minha treliça. Mas eu poderia criar uma carga linear. Posso fazer a mesma coisa. Posso selecionar aqui, crio uma carga, posso botar T1. E aí ele pede a taxa de carga inicial e a taxa de carga final. Então, eu posso botar aqui menos 20, inicial. E aqui eu posso botar menos 40, final. E aí, se eu selecionar e aplicar, ele aplica aqui com uma altura variável. Se eu botar aqui 0, vira uma carga triangular. Então, eu posso fazer isso também. Esse programa ele tem uma boa versatilidade em termos de estruturas planas, ele é muito interessante. Eu posso aplicar uma carga térmica, posso selecionar isso aqui, criar uma carga térmica T1, e aí botar um gradiente de temperatura. Então, posso botar 20 e 0, sei lá. Aí eu aplico aqui e vejo que ele vai criar um foguinho, onde nesse elemento ele está aplicando gradiente de temperatura, que isso gera deformações diferenciais e tensões a mais, no caso, né? Se a estrutura ela for hiperestática. Então aí 0, se eu botar aqui 100 e 80, então de um lado ele vai estar com uma temperatura de 100, do lado de cima tem uma temperatura de 100, do lado de baixo uma temperatura de 80. Então vai ter um gradiente térmico ali de 20 graus. Mas aqui para a nossa disciplina a gente não vai precisar disso, mas só para vocês saberem que existe e que tem essa possibilidade aí, tá? E aí eu posso aplicar cargas cargas momento em descontinuidades aqui na minha rótulazinha. Eu posso botar, por exemplo, aqui, aplicar, né, criar um padrão de carga, né? Então M1, por exemplo. Aí eu aplico aqui, se eu botar 100, ele cria essa carga, que essa carga ela é aplicada só nessa barrinha aqui, tá? Mas como a gente não vai usar carga momento aqui para esse primeiro trabalho, não se preocupem com isso. E pronto, tá? Acho que eu já elenquei todas as ferramentas que poderiam ser usadas aqui. Tem essas duas aqui, que essa aqui é da versão avançada, que a gente não vai precisar. Tem essa outra aqui que a gente não vai precisar também, que isso aí seria para definir a linha de fluência, se eu não me engano. Como que a carga evolui ao longo da estrutura. Não lembro, acho que é alguma coisa assim, tá? Beleza, então definimos tudo que a gente precisava. Tem essa ferramenta aqui de transformar que até depois eu posso discutir alguma coisinha caso surja dúvida, mas a princípio a gente não vai precisar dela. Mas só para, enfim, dizer que eu expliquei, eu posso selecionar aqui um elemento, habilitar a transformação
E aí eu posso ter várias opções. Eu posso manter o nó original e deslocar esse nó aqui para uma outra posição. Então eu posso botar 2 em X e 5 em Y, que aí ele vai deslocar esse nó 2 unidades em X e 5 unidades em Y. E se eu apertar Enter, como ele estava com a opção de manter o original, ele deslocou tudo, né? Ele criou várias barrinhas aqui a mais. Então eu não quero isso. Se eu quiser manter, por exemplo, a topologia, aí ele desloca o nó e arrasta as barras tudo junto com ele. Se eu não quiser manter a topologia, ele vai criar novas barras. Certo? Ele cria um novo nó e aquele nó tem que estar conectado a alguma barra. Então ele meio que cria novos elementos ali e dá uma pequena bugada na estrutura, se não quiser isso, né? Então é o que ele faz. Bem, isso caso tu queira fazer uma modelagem um pouco mais sofisticada, de uma estrutura altamente complexa, que não consegue fazer por coordenadas ali simplesmente, né? Então talvez você tenha que manipular alguma coisa ou outra. E ele também serve para tu otimizar, né? Tipo, se eu quero criar uma cópia disso aqui e fazer um outro estudo, eu posso usar essa ferramenta. Então seleciono toda essa estrutura, vou aqui na ferramenta de transformar, habilito, mantenho o original e desloco a estrutura nova, sei lá, 10 metros para cima. Aí aperto Enter, aí ele criou uma nova estrutura aqui, ó. Que aí eu posso aplicar outros carregamentos nela. Posso aplicar aqui, sei lá, uma carga distribuída em todos os elementos, vertical para baixo. Então eu posso fazer isso. E aí observa aqui na barra inclinada, como é uma direção global que eu estou definindo os carregamentos distribuídos, independente se é inclinado ou horizontal, ele sempre vai ir para baixo. Então, mesmo horizontal, inclinado, vertical, ele vai sempre ir para baixo. Então, se eu quisesse que isso aqui fosse na direção perpendicular ao eixo da barra, eu marcaria aqui local. Só que aí eu teria que criar... um novo padrão de carga, né? Então, eu teria que botar aqui um Q2. E aí eu selecionaria aqui e aplicaria só nesse elemento. Aí eu boto local e boto menos 20. Pronto. E aí aqui fica em relação ao eixo local. Beleza. Então, sem mais delongas, vamos plotar os resultados aqui da nossa estrutura. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui em Axial Force, vocês vão ver que ele vai criar aqui o diagrama de esforço normal da minha treliça. Então, ele vai indicar aqui os valores que estão atuando em cada barra. Então, eu já posso identificar que nessa estrutura as barras de baixo estão sendo tracionadas. Vocês podem perceber isso pelos valores positivos que surgiram aqui. As diagonais, essas duas aqui de extremidades estão sendo comprimidas, porque o valor está negativo. E o banzo superior está sendo comprimido, porque a gente encontrou o valor negativo. Essas barras verticais, vocês observam que ela não está sob nenhum esforço, não tem nenhum valor colocado aqui. Isso é uma possibilidade, pode acontecer, tá? E aqui essas diagonais elas estão com valor positivo, ou seja, essas diagonais estão tracionadas. Eu posso mudar a escala aqui do meu diagrama para mostrar a magnitude de cada esforço. Se eu quiser deixar esses valores colados nas minhas barras, eu posso arrastar a minha escala até o limite esquerdo, que aí vai estar só os valorzinhos dos esforços aqui colocados. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar cargas aqui, ó, então vamos dizer que eu quero colocar mais carguinhas. Aí eu vou selecionar aqui e eu vou aplicar mais 2 cargas de 40. Então, cliquei, 2 cargas de 40. Na verdade, aqui eu vou botar uma carga de 30. Vou botar P2 lá, AP1, na verdade, de 30. Pronto. Aí se eu plotar de novo, aí ele vai gerar outros valores, ó. E agora aquelas barras que estavam com esforço 0 não estão mais com esforço 0. Tirando essa aqui do meio que ainda está com esforço 0, porque eu não botei nenhuma carga aqui, né? Então vamos botar uma aqui só para ela não ficar com esforço 0. Pronto. Como é que eu sei que aquela barra estava com esforço 0 por causa disso? Porque se eu aplicar o equilíbrio no nó aqui, eu vou ver que se não tivesse nenhuma carga aqui, para esse nó estar em equilíbrio, essa barra aqui não pode ter nenhum esforço, né? E a barra e o esforço que surge nessa tem que ser igual ao esforço que surge nessa. Basicamente é isso, lá da parte de fundamentos e estruturas, né? Aí percebam que se eu selecionar o corte, eu não vou encontrar nada, porque a treliça, pela própria definição dela, se eu modelei ela corretamente, ela não é para ter nenhum esforço de corte. Então isso vocês podem usar para validar se o resultado que vocês obtiveram está coerente ou não. Se o esforço de corte está aparecendo aqui, significa que tem algum probleminha na modelagem da treliça de vocês. E a mesma coisa por esforço de flexão. Então não é para ter nenhum esforço de flexão nessa treliça. E uma coisa legal que eu posso visualizar também é a configuração deformada, ó. E aí ele mostra como é que fica a minha estrutura deformada.
Eu posso aumentar a escala para enxergar de uma maneira um pouco mais gritante como é que ocorre essa deformação. E aí vocês observem que ocorre bem o comportamento de vínculo, ó, que esse ponto aqui ele está travado ao deslocamento, ele não se mexe, mas ele permite a rotação. E esse outro ponto, por outro lado, ele só impede o deslocamento na vertical, ele permite o deslizamento na horizontal. E isso vocês podem ver pela deformada, ó. Certo? E aí, caso eu quisesse modelar uma estrutura em que aparecesse o corte e a flexão, vamos pegar, por exemplo, essa outra estrutura aqui. Aí, se eu clicar, ó, vai aparecer os diagramas correspondentes de corte e de flexão. Aqui ele sempre bota o positivo da flexão no lado de baixo da barra, tá? Para já mostrar mais ou menos como que seria a deformada dessa estrutura. Não que isso represente a deformada. Deformada é diferente, olha, é isso aqui. Mas ela já indica o lado das fibras tracionadas, no caso, quando ele rebate o diagrama do fletor aqui, tá? Então aqui, ó, observe que tem flexão. Então eu posso aumentar a escala também, ó. E observa que nesse caso, como a articulação permite o giro, não faz sentido ter resistência à flexão, então ali o momento ele é zero. E aqui é deformado. E é o que acontece o mesmo comportamento, né? Só que agora tem envergamento das minhas barras, tá? E por fim, para encerrar a aula, eu posso enxergar também as reações que surgem nessa estrutura. Então eu posso botar aqui, ó, Display Reaction Values. E aí, se eu selecionar de novo um diagrama, ele vai mostrar as reações calculadas, ó. Então aqui tem uma reação vertical de 90 kN e aqui uma reação vertical de 100 kN. Não tem reação horizontal porque eu não botei nenhuma carga horizontal. Mas eu poderia definir aqui nos meus carregamentos uma carga horizontal de 50, sei lá. Ele já atualiza, 50. E aí agora ele vai calcular e botar ali, ó, 150 de reação horizontal. Certo? Então 50, 50, 50. Então ele vai atualizar e botar 150 de reação horizontal. E tu vê que isso impacta na distribuição de reações também, na distribuição de esforços internos na minha treliça, né? Então mudou completamente o comportamento estrutural da treliça quando eu botei outros carregamentos nela, que é evidente, né? Porque os esforços internos são uma resposta ao carregamento externo. Então era esperado que quando eu botasse carga na horizontal, a distribuição de esforços internos se alterasse, certo? E aí tem outras ferramentinhas que eu posso discutir aqui brevemente, né? Eu posso ver a numeração dos nós aqui, né? Que isso aí é o padrão do programa. Eu posso ver a numeração das barras, né? Que é a numeração padrão que ele usa. Eu posso ver, deixa eu ver o que é mais. Eu posso ver o sinal do momento aqui, se eu quiser enxergar o sinalzinho do momento. Deixa eu ver aqui, não tem. Aqui... aqui ele não mostra, mas tudo bem. Não entendi o que ele faz aqui, tá? Mas é que eu não uso essa parte aqui, então por isso que eu não sei o que faço aqui. Aí, deixa eu ver, o que mais? Se tu quiser ver a orientação, mas isso aí é mais o pessoal da Civil, que ele mostra a orientação aqui das barras, mas não que isso vai ter utilidade para nós. Posso mudar o fundo, posso botar um fundo cinza, um fundo preto, posso botar um outro fundo preto, né? Que aí no caso a estrutura fica com uma coloração preta. Mas o padrão é esse aqui, né? Mas eu posso botar isso aqui, né, para ficar mais bonitinho, mais monocromático na plotagem. Esse aqui fica mais contrastado as informações. E aí deixa eu só desativar a orientação dos membros. Aqui. Posso selecionar para desativar os apoios também, se eu não estou afim de ver os apoios. Eu posso colocar cotas aqui, posso botar cotinhas. Então, vou selecionar aqui as cotinhas. Posso clicar aqui e aqui, ó, para definir a posição. Posso clicar aqui e aqui, cotinha vertical. E ele sempre pega a cota de nó a nó, tá? Então, se eu quiser uma cota vertical de uma treliça, eu teria que criar um nó auxiliar aqui, por exemplo, né? Sei lá, se eu não tivesse essa barra aqui com esse nó, eu teria que criar um nozinho auxiliar aqui para ter essa medida aí de medida vertical, no caso, né? Bom, o que a gente pode fazer mais aqui no F2, além do que a gente já discutiu? Vou pegar aqui o diagrama de esforço normal dessa estrutura treliçada que a gente estudou, tá? E vocês podem observar o seguinte, que as unidades de força, elas estão sempre com uma casa depois da vírgula aqui em termos de precisão. Às vezes eu quero um pouco mais de precisão, quero ter duas casas depois da vírgula, dependendo até três. Então o que eu faço nesse caso? Eu vou aqui em Options,
e aí eu vou aqui em Units and Number Formatting, que aí eu clico aqui, e aí eu posso escolher tantas unidades que eu posso usar para cada uma das grandezas, como a precisão de cada uma delas, e o formato de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui em tamanho da seção, eu posso escolher como unidade centímetro, e eu posso botar a precisão de 2 casas decimais. Aqui na força eu posso botar, por exemplo, tonelada força. E eu posso botar 2 casas depois da vírgula. Aqui eu vou deixar quilonewton, eu vou deixar 2 casas depois da vírgula. Eu vou fazer a mesma coisa para o momento. Então aqui por default o que ele faz? Ele sempre bota as coisas, as unidades no sistema internacional. Ou quilonewton metro aqui no caso. Eu posso botar no sistema internacional também. Eu vou deixar aqui megapascal. Aqui eu... Na realidade aqui ele bota tudo em quilonewton e metro, né? Então aqui é tudo quilopascal, quilonewton por metro cúbico, quilonewton por metro e por aí em diante. Mas por default ele vem aqui as unidades no sistema internacional mesmo, né? Ou se eu quiser usar a unidade inglesa ou estadunidense, eu posso pegar aqui e clicar nesse iconezinho, que aí ele me indica tudo em pés, polegadas e por aí em diante, kilopounds, pé por keep, por aí em diante, certo? Aqui eu vou deixar no SI e eu vou deixar o quilonewton com 2 casas depois da vírgula, beleza? Carga distribuída também, show. Dou OK e aí observe que ele já atualiza automaticamente aqui os valores, ó. Então aqui 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula e a unidade quilonewton. Aí a unidade eu posso alterar a unidade do comprimento aqui também, né? Eu posso pegar aqui e colocar 3 casas depois da vírgula, que aí ele já atualiza também ali as cotas, ó. Certo? E aí, bom, o que mais que eu posso comentar a respeito aqui do F2? Na questão dos resultados que ele gera dos diagramas, por exemplo, no diagrama de cortante dessa treliça aqui, o que eu posso fazer? Na realidade aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nessa treliça tudo com nós rígidos, para o diagrama do fletor não ficar tão esquisito. Espera aí, vamos aqui, continuidades, selecionar o nó rígido, aplicar nó rígido, show. Até eu vou de repente tirar essas barras aqui, deixar isso mais próximo de um pórtico plano. Vou fazer isso. Então vou deixar isso aqui mais próximo de um pórtico plano. Beleza. Então agora eu tenho um pórticozinho plano aqui. E observem que eu posso colocar um nó intermediário, né? Se eu quiser monitorar o valor do esforço interno aqui nesse ponto da minha estrutura, eu posso colocar um nozinho intermediário aqui, que aí quando eu for plotar os gráficos, ele já plota inclusive o valor naquele ponto. Certo? Não preciso ter apenas pontos nas extremidades das barras, eu posso ter pontos em lugares específicos que eu queira monitorar aqueles valores. Ou, inclusive, eu posso pegar o diagrama aqui do esforço cortante desse pórtico e posso clicar em qualquer ponto da minha barra que ele vai dizer a posição que esse ponto está. Ele está no comprimento 2 metros, se pegar a distância provavelmente daqui até aqui. Isso, não, desculpa. Ele pega o comprimento da barra é 2 metros e a posição, a coordenada é 0,689. Então daqui para cá ele pega sempre o nó mais próximo, a distância é 0,689. E nessa posição o valor do esforço cortante é 27,78. Agora se eu clicar aqui, por exemplo, ele já pega esse ponto, já captura esse valor. Então uma distância de 0,537, o valor é 15,26. Por aí em diante, eu posso ir rastreando os valores que surgem ao longo da minha estrutura. Aqui, ó, posso ir clicando e vendo onde que está. Ou se eu não quiser ficar clicando, quiser saber num ponto específico, eu posso pegar esse ponto aqui e modificar, habilitar aqui a transformação, manter o original e deslocar 1 metro. Pronto. Agora tem 2 pontos para monitorar, e aí eu consigo ver os esforços nesses 2 pontos, tanto de corte como de flexão. E de esforço normal também eu consigo ver a variação, apesar de aqui nesse caso não haver variação de esforço normal, né? Então eu posso usar isso para rastrear os meus valores. E eu posso ir clicando para ver onde é que está ocorrendo. Ué, aqui não deu? Eu posso ir clicando para ver onde é que vai ter o valor. Peraí, ele não mostrou agora. Ah, é que está com a transformação ativada. Isso, tá. Então, quando ele fica com a transformação ativada, ele não... Ele entra no comando de modificar, ó.
Então, não posso deixar a transformação ativada enquanto tiver com a saída de resultados sendo plotada aqui. Então, agora sim, se eu for no flexão, eu clico e aí eu consigo ver, inclusive, aonde que deu o valor máximo. Deve ter sido mais ou menos por essa região aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Observe que tem um arquinho de parábola, né? E aí vocês podem fazer estudos de várias estruturas em cima desse tipo de aplicativo. Então eu consigo estabelecer análises qualitativas de, por exemplo, eu tenho carregamento distribuído uniforme, aí isso aí vai me gerar um diagrama de corte linear, e vai me gerar um diagrama de flexão parabólico. Todo esse tipo de análise eu posso validar por esse programinha. Ele é um programinha muito útil para a gente fazer esse estudo tanto qualitativo como quantitativo das estruturas. Inclusive, esse rastreamento de valores eu posso fazer na deformada da estrutura. Então eu posso alterar um pouquinho a escala dele aqui. E eu posso clicar num ponto e ele me diz, o quanto aquele ponto se deslocou, tanto em X, deslocamento em X, como em Y, deslocamento em Y, como a rotação que ele sofreu, porque esse ponto ele também vai rotacionar. Na realidade, a seção transversal que está naquele ponto que rotaciona, né? E aí ele marca a posição em X em relação ao nó inicial da barra que aquele ponto está. E aí aqui, por exemplo, esse ponto ele se deslocou 58 centímetros, e aqui se deslocou em X para a direita, e aqui ele se deslocou 47 centímetros para baixo, na direção Y. E aí ele rotacionou 5,2910 na menos 2 radianos. Mas aqui vocês podem perceber que, por exemplo, esse deslocamento aqui, 58 centímetros, para um pórtico é um deslocamento muito alto. Então, provavelmente as cargas que estão aplicadas aqui são muito elevadas para o tipo de estrutura que eu tenho. Ou, em outras palavras, a estrutura que eu tenho aqui, a seção que eu tenho aqui, ela não está sendo suficiente para, enfim, não gerar esse deslocamento excessivo. Então, por exemplo, vamos ver se aqui nessas barras é essa seção aqui que está selecionada. Não. Então, deve ser aqui o perfil W, que a gente selecionou 200 aqui, né? Que inclusive, só reforçando, né? Aqui a nomenclatura, a altura é o primeiro número que ele indica aqui, a altura total da minha viga, e o peso linear é o segundo número que ele indica aqui. Vamos ver se esse é o valor que está selecionado. Isso. Então, talvez esse perfil não esteja sendo suficiente para diminuir os esforços, para diminuir os deslocamentos, porque os deslocamentos estão muito altos. Mais de 50 centímetros de deslocamento é uma coisa violenta, né? Então, em termos de estrutura, um deslocamento mínimo, lá, o máximo, melhor dizendo, seria algo da ordem de centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros, por aí em diante. Então, o que eu posso fazer? Posso trocar a seção aqui, né? Posso mudar para uma seção 460, por exemplo. Aí vamos ver se isso melhora o meu comportamento. Vamos ver se ajuda. Já ajudou um pouquinho, ó. Ao invés de 50 centímetros, já foi para 3 centímetros. Então, isso é uma das utilidades também do F2. Eu consigo selecionar seções que atendam aos meus critérios de projeto. Então, se eu pegar, por exemplo, esse aqui e usar como critério o deslocamento máximo de 1 centímetro, vamos ver se essa seção ela atende ao meu critério. Pronto. Ainda não atende, vou ter que pegar uma seção maior. Então, vou aqui, pego uma seção maior, tento de novo, que é isso aí, não precisa ficar calculando na mão o tempo todo, né? Só vou selecionando aqui e deu pra bola. Vamos ver se esse aqui melhora. Acho que esse aqui vai. Pronto. Quer dizer, ainda não. Não, mas o deslocamento vertical já atende ali, ó. Quase 1 centímetro, já tá bom, tá? Então, aí sim, agora eu posso aceitar essa estrutura e partir para próximas etapas de detalhamento, etc. Então, perceba a potencialidade desse aplicativo para desenvolver projetos estruturais, né? E aí, só encerrando aqui, tem a questão das janelinhas, né? Que eu não cheguei a mostrar antes, mas eu mostro aqui. Então, eu posso fazer zoom em janela, né? Então, isso, em janela. Aí, se eu selecionar aqui Pane, ele vai fazer o zoom em janela. Posso fazer o zoom in, zoom out. Aqui, o Fit World on Screen, ele vai juntar, ele vai colocar todos os elementos que tem no modo Space na tela. E aqui, Redisplay. Não sei o que ele faz. Tudo bem, eu faço parte. E deixa eu ver o que tem mais para mostrar aqui. Disso aqui já mostrei tudo. Do Options, aqui só mostrando que vai ser análise linear elástica. O tamanho do apoio já mostrei. Posso alterar o tamanho da carga também. Posso botar maior, ó, e aí aumenta a escala. Posso aumentar o tamanho do texto, posso colocar um texto maior, posso salvar os resultados,
posso fazer um upgrade, importar a propriedade. Se eu já tenho de outro arquivo as propriedades, eu posso pegar daquele arquivo que já tem uma estrutura, as propriedades dos materiais e das geometrias, então eu posso importar aqui. Posso exportar resultados também aqui. Enfim, posso exportar imagens, né? Inclusive posso exportar em DXF essas figurinhas aqui. Para quem for usar AutoCAD, isso é bem interessante. Para quem for colocar num relatório, o formato SVG já seria uma coisa mais legal, porque ele como é que eu vou dizer? Ele conserva o formato vetorial do desenho aqui, ele não fica pixelado na geração do PDF final, certo? Então agora sim, acho que encerramos tudo que tínhamos para falar do básico assim do F2, né? E do avançado não teria muita coisa além disso, né? Só a questão das definições dos casos de carregamento aqui e que eu poderia definir envelopes também, mas já foge do escopo do meu objetivo aqui da disciplina, beleza? Então agora está encerrado. Um bom trabalho aí a todos, uma boa noite, bom descanso.